Domingo Brasileiro. Hoje, o 7 da TV Jangadeiro, armado aqui na Marcos Macedo, onde flui o restaurante Farri, de cozinha internacional contemporânea. O doutor José Meudo vai falar de uma coisa importante, que diz respeito à qualidade de vida. Doutor José Meudo, o senhor tem uma clínica que se chama Fisiovida. O que é que essa clínica faz? Eu queria saber de você o seguinte, por exemplo, uma pessoa que sofre de artrite, pode baixar lá? Bom dia, Paco, obrigado pelo convite. Bom, a Fisiovida é uma clínica de fisioterapia aqui de Fortaleza e tem uma proposta de cuidados com os indivíduos em diversas especialidades. Então, especificamente com a sua pergunta, um indivíduo, um paciente com problemas reumatológicos tipo artrite, como foi citada, deve sim procurar um tratamento de fisioterapia e lá, por exemplo, no nosso serviço, ele vai encontrar uma gama de recursos que vão trazer conforto, diminuir as dores e aumentar a qualidade de vida desse paciente, que está sujeito a ter dores crônicas por muitos anos, já que a doença reumatológica, a artrite, por exemplo, vai acompanhar ele num processo bem longo da sua vida. E aí lá a gente tem recursos de fisioterapia, desde a fisioterapia inicial no consultório, a parte de eletroanalgesia, de anti-inflamação, através de correntes modernas de eletroanalgesia, correntes de eletroestimulação, todos os recursos de laser terapia, de terapia combinada, que é um recurso onde a gente combina o ultrassom terapêutico anti-inflamatório com o recurso de eletroanalgesia, analgésico, de eletroestimulação, e ainda de terapias manuais, tipo a osteopatia, a própria reeducação postural, a RPG, até movimentos mais avançados e mais inteligentes, que são exercícios terapêuticos direcionados e montados para cada indivíduo diante da necessidade desse paciente. Vem a ser o Pilates e o Gyrotonic. Então ele segue todo um alinhamento para desde o momento em crise que ele chega, um momento agudo, uma dor mais forte, inicial, até quando essa dor já está crônica, quando a gente já está, na verdade, mantendo e diminuindo as dores desse indivíduo. Agora, envolve também recursos aquáticos? Sim, o tratamento de pacientes reumatológicos, como você nos passou, é muito bem-vindo às atividades aquáticas. Quando a gente trabalha na água, o indivíduo está trabalhando com cerca de 10% do peso do corpo, então o impacto passa a ser menor, o peso passa a ser menor. O senhor usa o tratamento aquático lá na Fisiovida? Na Fisiovida, especificamente, nós não temos piscina, mas outros colegas em inúmeras clínicas na cidade hoje já trabalham com piscinas salinizadas, com água tratada, que é importante para o telespectador, quando for procurar uma piscina para se tratar, que essa piscina seja coberta, aquecida, com um profissional formado e habilitado para tratar ele, e que isso possa ser tratado de uma forma mais segura. Porque a gente tem, por exemplo, que propõe um trabalho parecido com o da piscina na Fisiovida, vem a ser o Gyrotonic, ele tenta fazer com que todo o processo de fluidez, de movimento macio, de movimento delineado, de movimento espaçado e sem impacto que a gente tem na água, seja transportado para o solo, através de uma máquina, que é um recurso novo que a gente tem no Brasil. Aqui em Fortaleza, por enquanto, só nós que temos, na Fisiovida já há 3 anos, desde 2008, e essa máquina traz esse movimento fluido, e faz com que essas articulações ganhem espaço, esses músculos fiquem fortes e o corpo fique, além de delineado, fique alongado e firme, trazendo um conforto para as articulações e um corpo mais estabilizado. Agora me diga uma coisa, o senhor pode agir com eficiência dispensando a piscina, dispensando a parte aquática? Eu não gostaria de usar a palavra dispensar, mas eu acredito que o trabalho em conjunto é um trabalho interessante. Ao mesmo tempo, esse paciente, por exemplo, a gente necessitaria que ele tivesse inserido num processo de estímulo de caminhada, num processo de estímulo da água e de um processo de estímulo de atividades terapêuticas em solo, por entender que é nesse ambiente, no solo, que ele passa a maior parte do seu dia. Então, o estímulo da água ele é importante, mas o indivíduo, o paciente, vai ficar cerca de 1 hora durante o dia naquele ambiente, mas ele vai ficar 23 horas nesse ambiente que nós nos encontramos agora. Então é importante induzir esse estímulo dessas forças que nos induzem más posturas, mau colocação do corpo, sono ruim, atividades de trabalho inadequadas nesse ambiente que a gente vive aqui. E também por não conhecer e não termos domínio e consciência corporal da nossa verdadeira casa, que é o corpo que a gente mora. Então, a gente precisaria que o paciente tenha consciência desse ambiente, desse fortalecimento muscular, desse alongamento, desse posicionamento, também fora da piscina. Agora, me diga uma coisa. O Paulo Outram, o
grande ator desaparecido, Sim. ele dizia que depois de 60 anos, quem amanhecer só com a dor é uma grande vantagem. Você concorda com isso aí? Pelo processo que a gente teve, a concordar se a gente até os 60 anos não fizer por onde chegar depois de lá com conforto. Dia desses eu estava com um paciente e ele aos 47 anos conformado com as inúmeras dores que ele sente. E eu perguntei para ele, o que você vai fazer e está fazendo na sua vida agora para não ter dor nos próximos 47? E a gente vai viver até os 90 anos, todo mundo conhece alguém na família, vizinho, um tio, que tem mais de 90 anos. E alguns sofrem bastante com dor, e outros nem lembram que tem dor corporal. Então o que essa pessoa fez? Desde uma alimentação saudável, uma prática de atividade física regular, uma prática de atividade terapêutica, de equilíbrio corpo-mente, psicoemocional, para que a gente possa construir um indivíduo saudável aos 60 anos. Difícil chegar aos 60 anos e você querer se corrigir naquele momento, isso vai ser mais lento. Mas se você fizer isso de forma preventiva, desde a infância, a adolescência, a idade adulta, isso vai ser com certeza construído um corpo mais saudável a partir dessa idade. Doutor José Mildo, a pessoa é interessante que frequenta a sua clínica todo dia, um dia sim, um dia não, ou 2 vezes por semana ou 1 vez por semana? O que é que fará mais bem a pessoa? Mais intensamente? Hoje a gente tem uma característica bem interessante, Paco. Quando pensava assim, em clínicas de fisioterapia no passado, pensava que as pessoas tinham que procurar o fisioterapeuta porque tinham quebrado o braço, quebrado a perna, porque tinham uma lesão no corpo, uma dor corporal. Hoje a gente vê um outro caminho, um caminho bem interessante. As pessoas procuram para ter bem-estar. Isso é o grande foco da fisiovida, né? É trazer qualidade de vida e bem-estar. Tanto para indivíduos que chegam com alguma disfunção, com algum processo patológico, seja no joelho, na coluna, no quadril, no ombro, traumato ortopédico, ou reumatológico, ou neurológico. Mas também o nosso foco é, depois que esse problema acaba, tá? Que esse problema foi sanado, foi tratado, a gente agora te dá um processo de qualidade de vida para depois. E indivíduos que não sentem nada, mas procuram a fisioterapia através dos recursos de tratamentos posturais e de alinhamento corporal, de consciência corporal, tem uma qualidade de vida. Então, você pode frequentar a fisiovida todo dia, isso vai ser saudável, isso vai te dar um processo de saúde, qualidade de vida. Mas é aconselhável? A gente tem atividades que você poderia fazer todos os dias e isso não te traria nenhum desgaste. A cada dia você teria um planejamento diferente, terapêutico, sendo trabalhado um objetivo diferente, seja de fortalecimento, de alongamento, de consciência corporal, de alinhamento, tá? De drenagem linfática, de acupuntura, todos esses recursos a gente tem na clínica e isso está ao dispor para que a gente possa fechar um processo de bem-estar e de qualidade de vida global, identificando o paciente na sua totalidade. Você participa dessa posição do pessoal da saúde que é contra, por exemplo, a operação em coluna, a operação de hérnia de disco? Então, Paco, isso é um tema sempre muito pertinente. As dores na coluna, cerca de 80% das pessoas já sentiram, estão sentindo ou vão sentir dor na coluna. A gente tem uma incidência muito grande dessas disfunções na população. E quando se fala de cirurgia, a gente tem os últimos estudos nos apontam que menos de 1% desses tais 80% viriam a precisar de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica, tá? Mais séria na coluna. Os recursos de fisioterapia eles avançaram profundamente. As medicações, os recursos farmacológicos também. A acupuntura também. Quando a gente reúne esse processo, fisioterapia mais moderna, através das técnicas de osteopatia e de quiropraxia, que são técnicas de manipulação e de alinhamento estrutural, tá? Da RPG, que é uma técnica de fortalecimento e de alinhamento corporal com alongamentos, através de movimento na estática, do Pilates e do Gyrotonic, que já trabalham esse corpo do paciente, dando um alinhamento e uma correção postural através de movimentos na dinâmica, e trabalhando não só os músculos, mas também a articulação. Você, possivelmente, a depender do caso e da extensão dessa lesão na coluna, você pode não ter necessidade dessa cirurgia, porque você agora deu uma nova estruturação. A maior parte, boa parte das hérnias discais, os processos de discopatia, as protrusões de disco, que são chamadas, elas aconteceram por um processo mecânico que foi lá e meio que pinçou, tá, a coluna. A gente pode até demonstrar. Essa é a nossa coluna vertebral. Você vai demonstrar? Mas só depois dos nossos benditos comerciais. Já.